Boa noite. Ideias da Aldeia está começando. Eu sou Jorge Henrique e hoje eu tenho o prazer de receber aqui para uma conversa bem acriana o professor e historiador Marcos Vinícius. Boa noite, Marcos. Boa noite, Jorge. Marcos, você está há mais ou menos 10 anos no Acre, mas mais do que fazer uma opção por morar no Acre, você fez uma opção por estudar o Acre. Eu queria que você falasse um pouco dessa paixão, do que motivou esse interesse tão grande por essa terra. Isso é uma história curiosa, porque quando eu vim para o Acre, eu trabalhava com arqueologia e eu trabalhava com artefatos de pedra. E vim algumas vezes antes para o Acre, antes de mudar para cá, mas nunca tinha me atentado para o fato de que aqui não tinha pedra, né? Não tinha muito aquilo com que eu trabalhava lá. E eu, como toda pessoa de fora do Acre, não tinha a menor ideia sobre nada que envolvesse o Acre, a história, a cultura, a sociedade, nada. E durante um ano, o primeiro ano que eu fiquei aqui, foi muito difícil porque eu não conseguia compreender como certas coisas funcionavam muito bem. Costumes, formas das pessoas encararem as coisas, relações de trabalho. E aí, por consequência disso, até mais do que pela própria história, eu comecei a procurar ler alguma coisa e tentar entender como é que as coisas funcionavam aqui, por que elas eram assim. E aí, rapaz, é uma bola de neve. Quando eu comecei a ler essas coisas aqui, comecei a ver como a história daqui era uma coisa forte e como ela tinha ressonância dentro das pessoas, uma coisa viva, diferente do Rio de Janeiro, São Paulo, onde a história está nos livros, está nas praças, nos monumentos, mas não está dentro das pessoas. E aqui não. Aqui eu percebi que a história estava viva dentro das pessoas. E aí isso me impulsionou de uma forma que eu não esperava. E aí eu fiquei um leitor voraz de livros, de jornais e essa coisa toda. E quanto mais eu estudava, quanto mais eu lia, mais eu me apaixonava por essa história. E depois de uns 3 anos de estudos e de leituras é que eu comecei a compreender um pouco de como é que eram os funcionamentos das coisas, essas relações, em que base que elas se davam. E aí eu, me apaixonei perdidamente, agora eu não consigo pensar em outra coisa. Não tem mais volta, né? Você falou da história do Acre, eu queria te fazer uma pergunta assim, são 100 anos de Revolução Acreana. Eu queria que você falasse um pouco desse episódio tão singular na história do Brasil, mas com um enfoque mais de bastidor, ou seja, sair um pouco dessa visão romântica, épica do fato e falar um pouquinho mais das verdades que motivaram esse confronto. Por exemplo, é verdade que o governo brasileiro da época não era favorável à incorporação do Acre ao território nacional? Jorge, a Revolução Acreana, em que pese a aparência de que ela está bem escrita, que ela já foi bem estudada e tudo, na verdade a gente tem um grande trabalho profundo, que é o trabalho do Leandro Tocantins, que fez uma compilação e uma síntese maravilhosa de todo o movimento, mas efetivamente ele deixou lacunas imensas para serem respondidas, né? Uma delas, talvez a mais importante, é exatamente essa. O que estava por trás da recusa do governo brasileiro em relação ao Acre? O governo brasileiro recusou o Acre por diversas vezes, devolveu o Acre para a Bolívia, né, em várias ocasiões, na época do Galvez, por exemplo, veio aqui, prendeu o Galvez, levou ele embora e devolveu o Acre para os bolivianos. E eu não conseguia compreender isso porque, aparentemente, todo mundo cobiçava o Acre, né? A Inglaterra queria o Acre, né? A Bolívia queria o Acre, né? Os Estados Unidos tinham interesses aqui muito fortes, porque só o governo brasileiro não queria. E a cada dia que passa, cada nova informação que se agrega a isso tudo, vai se formando dentro de mim uma convicção que ainda não tenho como provar, mas eu acho que isso é um dos signos talvez mais fortes, que são subjacentes à Revolução Acreana e que nunca foram bem explorados, que é a relação entre a Revolução Acreana e a Guerra de Canudos, que tinha acontecido 5 anos antes, no sertão da Bahia, quando Antônio Conselheiro, à frente dos seus seguidores, peitou o exército brasileiro e por 4 vezes venceu o exército brasileiro. O exército brasileiro foi humilhado na Guerra de Canudos e só na quinta expedição, com uma força desproporcional, grandes canhões, milhares de soldados e um massacre tremendo, né? Foi um verdadeiro extermínio daquela população, foi que o governo brasileiro conseguiu vencer Antônio Conselheiro, que tinha um certo viés monarquista no seu discurso, daí
a negação da República. Então, em vários livros aparecem pequenas referências a vindas de refugiados de Canudos para cá. Tem informações de um primo do Antônio Conselheiro que teria se estabelecido em Lábrea e que teria tentado começar um trabalho messiânico, parecido com Antônio Conselheiro. Aquele livro do Dr. Gerson, Memórias de um Seringueiro, narra a história de um refugiado da Guerra de Canudos que veio para cá. Plácido de Castro, quando foi assassinado, as últimas palavras de Plácido de Castro foram exatamente as seguintes: poxa, com tanta ocasião gloriosa para eu morrer em combate, esses traidores me mataram pelas costas. Mas não tem problema, porque em Canudos eles fizeram pior. Então, na última frase do Plácido de Castro, ele tem a preocupação de fazer a relação entre o que acontecia no Acre e o que tinha acontecido em Canudos, quase que responsabilizando o governo brasileiro por tudo que estava acontecendo aqui, pelo seu próprio assassinato, tendo em vista o que tinha acontecido em Canudos. Então, efetivamente, me parece que o governo brasileiro tinha muito medo do Acre. Se o governo brasileiro, se o exército brasileiro havia sido humilhado no sertão da Bahia, como foi, o que botou até em questão a própria República Brasileira, que estava no princípio, o que não poderia ter acontecido no Acre, nos confins da Amazônia Ocidental, no grande desconhecido, no grande deserto verde que era a Amazônia. Sob a proteção da selva, né? Sob a proteção da selva. O que não poderia ter acontecido aqui, então? Então, me parece que por trás da recusa do governo brasileiro tem um temor meio psicológico, meio não explicado sobre o que poderia acontecer à República Brasileira caso eles entrassem de cabeça na história do Acre. Interessante, Marcos. Você citou dois personagens super importantes nessa sua fala. Uma figura é Galvez e a outra Plácido de Castro. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois personagens. Galvez, por exemplo, um espanhol jornalista que por aqui estava, na época foi financiado para manter talvez a primeira ideia de ocupação desse lugar. De uma hora para outra abandonou seus financiadores e resolveu fundar um país. O Acre foi durante certos períodos, né, alguns meses, foi um país independente. E é tratado em algumas teses como um bufão, um palhaço, um bobo, e por outras não, que era uma pessoa que tinha uma organização já de educação, de finanças, de polícia. E outro é Plácido, que agora está voltando à cena como uma figura controversa entre mito entre herói e homem. Quer dizer, eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas figuras e fizesse também um paralelo entre o homem e o mito e até onde isso atrapalha, né, o fato histórico. Né? Na verdade, as ideias que a gente tem sobre esses personagens históricos não são efetivamente, não necessariamente correspondem ao papel que eles de fato tenham exercido durante a parte onde eles participaram. Galvez, a figura do Galvez foi praticamente destruída na história do Acre pelo livro do Márcio Souza, que é um livro muito bom, um livro fantástico do ponto de vista literário, mas que era abertamente e declaradamente uma obra de ficção que foi utilizada errada durante muitos anos aqui no Acre como um livro de história. Então, Galvez acabou sendo caracterizado por essa historiografia como um bufão, um aventureiro que não tinha a menor responsabilidade com nada que ele estava fazendo aqui e que só queria enriquecer com a questão toda, sem passar de forma nenhuma por nenhum caráter ideológico, por nenhuma questão social da presença desse cara aqui. A mesma coisa se dá com Plácido de Castro. Plácido de Castro, ele ganha essa grande expressão de mito, não durante a Revolução Acreana, mas depois que ele é assassinado, e aí você sabe que todo líder assassinado se torna Marte, e aí ganha uma outra força, né? Uma força extramaterial. Mas também na época em que o Acre viveu o período de decadência, entre os dois ciclos da borracha, década de 20 e 30, quando o Acre começa a se despovoar, né, e se torna aquilo que o Célio de Medeiros chamou de um igapó de almas, o Plácido de Castro, a figura dele começa a ser ultravalorizada, porque se no presente os acreanos não tinham motivos para estarem aqui, eles foram buscar essa motivação no passado. Então não importava mais tanto que o Acre não desse mais aquelas riquezas que dava anteriormente,
mas era preciso estar aqui porque, afinal de contas, nossos antepassados lutaram por essa terra e essa terra é nossa por direito de conquista. Então, se tornou muito comum na década de 20 e 30, alguns escritores tratarem o Acre como a Placilândia, a terra do Plácio Castro pai do Acre, esse tipo de análise. Então, isso foi construindo uma figura mítica que extrapolou os limites do personagem histórico propriamente dito. E é curioso também porque entre os dois, entre Galvez e Plácido, existem muitas relações históricas propriamente ditas. Plácido Castro se apoiou fortemente em tudo que o Galvez tinha feito. Ele queria começar a revolução dele no 14 de julho, o mesmo dia que o Galvez tinha começado. Mas como as armas não tinham chegado a tempo, ele pega e espera até 6 de agosto, que era a próxima data favorável para o início do movimento. Da mesma forma, quando ele termina a revolução, ele proclama o Estado Independente do Acre, o mesmo título, o mesmo nome que Galvez tinha usado durante a sua república. E a bandeira que Galvez havia criado é incorporada por Plácido Castro. Só invertida, né? Só invertida as cores. Então, na verdade, Plácido Castro aparece claramente, e por suas próprias ações, como um seguidor do trabalho do Galvez. E o trabalho do Galvez precisa ser redimensionado, e eu acho que nós conseguimos avançar bastante nisso, porque desde 99 a gente fez um trabalho de formiguinha, de recuperando os conteúdos da época da República do Galvez. Galvez abre uma perspectiva ideológica aqui no Acre muito interessante, na medida em que ele funda a República do Acre, e essa República do Acre foi fundada sob os signos da Revolução Francesa, da igualdade, liberdade, fraternidade. Ele propõe uma nova sociedade na Amazônia. Ele não propõe só uma nova solução para a questão do Acre, a questão de fronteiras, mas também uma outra relação para essa sociedade amazônica, né? Uma sociedade mais humanitária, sem carregar os vícios das grandes civilizações europeias e americanas. Ou seja, ele funda uma utopia aqui no Acre. E o Plácido Castro, de uma certa forma, bebe dessa fonte utópica e, em alguns aspectos, ele parece se alinhar ao Galvez. É uma das lendas da Revolução, isso não é comprovado historicamente, que teria havido um acordo entre Plácido e os seringueiros, que caso a Revolução fosse vitoriosa, cada seringueiro se tornaria dono da sua colocação de seringa. Se tornaria um produtor autônomo. Há memórias disso em alguns antigos senhores aqui de Rio Branco que ouviram isso de ex-revolucionários quando eles estavam vivos. Mas isso não foi registrado por nenhum historiador. Mas, efetivamente, me parece que quando termina, isso o senhor Aguinaldo Moreno fala com muita propriedade, quando termina a Revolução Acreana, os seringalistas não cumprem aquele acordo que Plácido Castro teria feito e os seringueiros voltam à situação de miséria e semi-escravidão que eles viviam antes. Então, teria havido dois momentos. Um momento de uma grande congregação social em busca de um objetivo comum. Os seringueiros, então, por essa visão, estavam lutando também por si próprios e não só pela riqueza do seringalista. E estavam também propondo uma profunda mudança social aqui na região amazônica. Né? A utopia na época do Galvez e a tentativa de colocar isso na prática na época do Plácido Castro. Aí até com certo conteúdo socialista nessa tentativa do Plácido Castro, que, segundo alguns, ele efetivamente fez algumas experiências nesse sentido no seringal dele, o seringal Capatará, que se torna um seringal produtivo com o Plácido Castro depois da Revolução Acreana. Marcos, a gente está vivendo um período de comemorações, né? Fechar um pouquinho essa parte histórica, eu queria que você comentasse o seguinte: Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, duas cidades importantes do Acre, também esse ano vão passar pelo seu centenário. Queria que você falasse um pouquinho das singularidades de cada uma dessas cidades e como é que vai ser a programação de comemoração. Isso é uma coisa muito interessante, Jorge. Quando a gente vai para essa coisa da história, a gente é treinado, de uma certa forma, a buscar a visão de longa duração das coisas, né? Então, quando você chega em Sena Madureira, o Cruzeiro do Sul, ou mesmo Chapuri, Rio Branco, você percebe claramente que cada cidade dessa tem uma personalidade distinta, né? A disputa política, por exemplo, é muito intensa em Sena Madureira. Ela já não é tão relevante assim, Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul tem um lado lúdico, artístico, mais aprimorado, mais desenvolvido. Então, a origem disso e a explicação do jeito de ser
ou da personalidade de cada cidade, cada diferente município do Acre, está exatamente nessa história. Então você veja, Sena Madureira, colocada à margem do rio Purus, né, que durante muitos anos tentou ser a capital do Acre, né, até uma parte da população acredita que Sena Madureira foi a primeira capital do Acre, nunca foi, é que durante uma revolta autonomista proclamaram Sena Madureira capital do território, então ela foi a primeira capital assim desejada pelos acreanos, mas nunca chegou a se consolidar. E Cruzeiro do Sul, lá na margem do rio Juruá, o outro grande rio importante, e com duas configurações totalmente distintas, duas personalidades, duas sociedades muito diferentes. Sena Madureira foi fundada em 25 de setembro de 1904 e Cruzeiro do Sul em 28 de setembro de 1904. Todos os dois por militares, generais que estavam aqui, Siqueira de Menezes, Sena Madureira, e Taumaturgo de Azevedo, em Cruzeiro do Sul. Duas cidades criadas artificialmente para servir como sedes administrativas das suas respectivas prefeituras departamentais e que a partir daí vão ter uma longa história de desenvolvimento. Sena Madureira vai sofrer mais porque ela vai receber fortes investimentos do governo federal, tendendo a se transformar na capital do Acre. Até 1913, 1915, o governo federal coloca tudo em Sena Madureira. Os Correios, as repartições públicas, enfim, a justiça se situa em Sena Madureira. Cruzeiro do Sul não. Cruzeiro do Sul permanece sob aquele signo do isolamento do Juruá, então vive muito os seus processos internos do ciclo da borracha, mas não tem o apoio do governo federal. Mas quando chega em 1917, com a coisa da revolta dos autonomistas, que o governo federal decide unificar o governo territorial e coloca a capital do território em Rio Branco, Sena Madureira sofre muito, porque vê toda a estrutura administrativa que tinha sido montada naquela cidade ser transferida para Rio Branco. Isso causa um impacto muito grande em Sena Madureira, que era vivia plenamente a Belle Époque, né? Pelo menos no imaginário, tinha bondes circulando nas ruas, cinemas, teatros, enfim. Já Cruzeiro do Sul, não. Cruzeiro do Sul tem um signo muito mais característico, porque o tempo todo, toda a história de Cruzeiro do Sul foi feita sob o isolamento, como até hoje ainda é. Até hoje você ainda não tem uma via de acesso fácil. Hoje isso ainda é muito marcante, essa separação. Marcos, eu vou te pedir um instantinho de paciência, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, mas Ideias da Aldeia volta já já. Ideias na Aldeia está de volta e vamos continuar essa conversa bem acriana com o professor Marcos Vinícius. Marcos, antes do intervalo nós falávamos do centenário de Sena e Cruzeiro do Sul e dessa distância que ainda existe de Cruzeiro do Sul com Rio Branco e até acho que com o resto do Acre, né? Uhum. Agora o objetivo ao longo desse ano vai ser desenvolver uma série de ações, tanto em Sena Madureira quanto em Cruzeiro do Sul, visando não só comemorar o centenário dessa cidade, porque, enfim, a comemoração é uma forma de estender, né, a toda a sociedade a consciência da sua própria história, a importância disso, revalorizar a importância dessas características históricas no sentimento de cada população. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é uma continuidade do trabalho que já está sendo feito há 5 anos. Então, por exemplo, em Sena Madureira, esse ano é o ano da cavalhada do centenário. É uma cavalhada que já vai ser a 6ª cavalhada, né? Já fizemos 5, mas vai ser revestida de uma característica diferente por conta do aniversário da cidade, né? Dos 100 anos da cidade. A mesma coisa em Cruzeiro do Sul, porque tem muitas coisas ainda que tradicionalmente aconteciam nessas cidades e que foram se perdendo ao longo do tempo e que é o gancho para a gente poder recuperar isso. Por exemplo, são famosos os festivais de música de Cruzeiro do Sul. É verdade. Né? Então é a ocasião... Aliás, é uma região muito musical. Muito musical, muito mais até do que o Vale do Acre. É verdade. Então é o momento propício para a gente potencializar essa característica cultural de lá. O reisado, as pastorinhas, a própria marujada,
que é original de Cruzeiro do Sul, aqui no Acre, né, e que hoje está acontecendo em Rio Branco, mas não está acontecendo com a mesma força em Cruzeiro do Sul. Então, é o momento da gente buscar esse reforço das tradições características de cada município, e é por aí que a gente vai procurar caminhar. Marcos, o governo hoje, dentro da sua política de patrimônio, tem tentado aproximar muito o povo do Acre com sua história. Esse é um momento muito visível. Aliás, tem passado por um processo muito interessante de recuperação do seu patrimônio histórico, seja ele material ou imaterial. É claro que o sentimento não é só recuperar prédios, restaurar prédios, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco do significado disso para a vida das pessoas. Isso é uma coisa muito importante, Jorge, porque quem olha de fora, aparentemente, a gente pode estar fazendo um trabalho só de recuperação material das coisas, né? Então, pegando um exemplo prático disso, o Palácio Rio Branco. Alguns historiadores questionam, mas, você vai restaurar o Palácio do Governo, ou seja, você está reforçando a história oficial em detrimento da história popular. E não é assim que a coisa acontece. Na prática, não é assim. O Palácio Rio Branco, por exemplo, além dele ser um marco arquitetônico na história da evolução urbana, não só de Rio Branco, mas das outras cidades do Acre, porque foi o primeiro grande prédio de alvenaria que se construiu rompendo uma dificuldade que se tinha na época, se acreditava... Sem querer te interromper, mas quando começa a construção do Palácio Rio Branco? Ele começa a ser construído em 28. Né? 28 começa o processo de construção e vai ser interrompido em 30, porque o Carneiro deixa o governo, e depois vai se estender por mais 20 anos. Só na época do Guiomar Santos esse processo vai ser terminado. Então o palácio leva 20 anos sendo construído. E além dessa importância arquitetônica, porque ele é um estilo eclético, ele mistura todos os estilos arquitetônicos ali, ele tem também uma importância simbólica muito grande, porque ele é a sede do poder. Ali dentro morava o governador. Além dele despachar lá dentro, ele morava com toda a sua família ali dentro. Então, a relação que a sociedade tinha com aquele palácio era a relação política que havia aqui na região. E foi muito curioso porque desde o momento em que o palácio foi aberto, restaurado e com uma exposição lá, a gente vive algumas situações muito emocionantes às vezes, Jorge. Tem casos de pessoas que entram no palácio e começam a chorar. Olha só. Porque nunca tinham tido a oportunidade, a chance, nunca tinham se sentido com direito e com capacidade de entrar no Palácio do Governo. Então, é uma verdadeira democratização do principal símbolo do poder político na região. Aliás, se formaram filas quilométricas ali na época da abertura. Na época da abertura foram 20 mil visitantes no mês. Além disso, outras experiências como isso, eu estava lá quando isso aconteceu, num domingo à tarde, chega os meninos que ficam engraxando sapato ali na praça, aí chegam, podemos visitar? Pode, sim, senhor. E aí a gente guarda as caixinhas dos engraxates ali atrás do balcão e eles entram e os guias vão recepcioná-los e vão conduzi-los por todo o palácio, da mesma forma como a gente faz com o ministro de Estado que visita o Acre e os guias recepcionam esse ministro. Isso é feito também com as pessoas comuns da sociedade, com os meninos de rua que entram dentro do palácio. Enfim, é uma verdadeira democratização dos espaços públicos do Acre, porque o Palácio do Governo é um espaço público, pertence à sociedade, né? Então, é uma verdadeira apropriação daquilo que sempre pertenceu, mas nunca na prática, porque sempre teve sob a égide dos poderosos. E isso rompe com uma longa tradição de apoderamento das coisas que os governantes do Acre tinham. São vários relatos de governador que acaba o seu mandato, pega, encaixota tudo que tinha dentro do palácio, mobília, quadros, cristais, e leva tudo embora com ele, como se fosse dele, sabe? Isso não era dele, isso era do povo do Acre. Então, as pessoas entrando dentro do palácio, vendo o que tem dentro do palácio, os móveis de madeira certificada que estão lá dentro, a obra grande do Sansão Pereira que está lá, a própria exposição, é uma forma de fazer com que a sociedade se aproprie disso e tome de conta disso. Eu acho muito difícil que volte a acontecer no Acre episódios tristes como esse de um determinado governador, ao terminar seu mandato, pegar as coisas e levar para usufruir daqueles bens que foram comprados com direito público.
O mesmo sentido a gente encontra na Eduardo Osmar ou na Rua do Comércio, em Chapuri. Eram regiões degradadas da cidade, que estavam num nível de decadência muito grande, né? Quem morava ali na Eduardo Osmar, no 2º Distrito de Rio Branco, não tinha mais perspectiva. Estava só esperando o rio, numa das cheias, levar o resto da rua embora e aquelas casas se acabarem. Agora a Tentamen também. Agora a Tentamen recuperada, tem o próprio monumento da Revolução Acreana lá, ou seja, o 2º distrito, a rua mais antiga dessa cidade, que é a Rua Eduardo Osmar, que já se chamou 17 de Novembro, voltou à vida. Ela saiu do lodo total, da decadência total, e hoje é uma das áreas de lazer mais importantes da cidade. Lá acontece o carnaval, lá acontece o Festival de Cultura Caipira, as pessoas têm alternativas econômicas porque seus imóveis foram valorizados. É verdade que a obra que foi feita não é a obra ideal ainda, né? Nós recuperamos o conjunto urbano, o calçadão, a encosta, o conjunto de fachadas, mas, por outro lado, fizemos uma opção por trabalhar com a comunidade. O governo poderia ter feito como foi feito na Bahia, ter desapropriado todas as casas, né, e pego aquilo para o poder público e, a partir daí, gerenciado aquilo. Né? Mas aí a comunidade tradicional do 2º Distrito ia estar alijada do processo. Né? A opção que foi feita foi uma opção muito mais difícil de trabalhar com aquela comunidade. Quem é o beneficiado pela obra? As famílias tradicionais que eram donas daqueles imóveis, que agora foram valorizados no mercado e que têm possibilidade de desenvolvimento econômico. Ou seja, todo esse trabalho de patrimônio histórico que está sendo feito, ele é muito mais profundo e muito mais abrangente do que à primeira vista pode ser analisado. E eu acho que a gente vai ter consciência das consequências desse trabalho, né, do resultado prático disso, ao longo do tempo. Com 10, 20 anos é que a gente vai ter real consciência de tudo que está sendo feito. Agora, uma força muito grande da cultura acreana não está no concreto, no prédio, né? Está nas festas tradicionais, sejam elas religiosas, populares, está na cabeça dos antigos, que é a história oral. Eu queria que você falasse um pouco de como se aproveitar desses potenciais para a construção de uma sociedade e como garantir a continuidade desses elementos, né? Esse é o maior desafio, né, Jorge? Porque você vê, ano passado saiu uma notícia que o Rio de Janeiro tombou a Banda de Ipanema. Né? É um desafio muito grande. Como é que você tomba uma coisa que é viva, que é imaterial, que é etérea? O prédio é fácil, né? Está ali recuperado, bonitinho. Tá uma das primeiras experiências, eu acho, que em tombamento de Eu acho que foi o primeiro tombamento, assim, na prática mesmo, de uma atividade social, é essa do Rio de Janeiro, né? Mas é uma linha que o governo federal tem trabalhado já há alguns anos, não é uma novidade também, o trabalho com a cultura imaterial, que no caso do Acre é essencial, porque a gente não pode esquecer, por exemplo, que o Acre tem 14 etnias indígenas dentro do seu território, mais 4 etnias indígenas fora, no Amazonas e em Rondônia, mas que têm relações fortes com o Acre. E a língua indígena é um patrimônio desse povo, né? E uma boa parte das populações indígenas do Acre sofreram uma forte degradação nessa cultura, perderam a sua língua, e o primeiro sinal de que um povo indígena se perdeu é ter perdido a capacidade de se comunicar na sua própria língua. Né? Os Nauas, que agora ressurgiram como povo lá no Juruá e que estão tentando refazer o caminho deles de encontro com a sua identidade, se depara com essa dificuldade básica, que é já não poder mais falar a própria língua, ter as memórias, as histórias antigas. Então, a gente precisa diferenciar as situações. Né? Você tem povos que precisam recuperar coisas que já perderam, você tem povos que precisam ser fortalecidos para que parem de perder o que estão perdendo, e tem povos que ainda têm uma tradição muito forte e muito viva dentro daquela sociedade. Os Axeninkas são um exemplo disso, os próprios Kaxinawá são um exemplo disso. Numa aldeia Kaxinawá não se fala outra língua que não Kaxinawá. Isso é muito importante. Então, aí a gente começa a buscar apoio, por exemplo, no trabalho de educação diferenciada, que é feito já há 25 anos aqui no Acre, que a Secretaria de Educação abraçou esse trabalho, tornou isso um trabalho seu também, de reforço das línguas indígenas, de ter uma educação bilíngue dentro da aldeia.
Ou seja, quando a gente fala de cultura imaterial, o foco, a área de abrangência do trabalho ela é muito mais ampla, né? E isso é o que mais motiva as pessoas. Não tem nenhuma coisa que mobilize mais a sociedade de Chapuri do que o São Sebastião do Chapuri, né? Toda a sociedade se envolve com isso, todo mundo participa de alguma forma. Então, é uma força viva dentro da sociedade. É uma força viva de identificação daquelas pessoas, é uma força viva de congraçamento das pessoas, de aglutinação das pessoas, é a cola que une uma determinada sociedade, é, por assim dizer, o alimento daquela personalidade que a gente conversava no bloco anterior. Então, eu penso que essa linha de atuação que a gente tem buscado, por ser uma coisa nova, é difícil de fazer, né? Você nem sempre sabe qual é o melhor caminho, o que deve ser feito. Mas algumas experiências já foram feitas, como a gente está conversando da cavalhada, por exemplo. A cavalhada hoje em Sena Madureira não é o que foi há 40 anos atrás. A cavalhada foi revitalizada, voltou a acontecer, mas adquiriu uma nova dinâmica, diferente. E foi absolvida pela comunidade, que hoje praticamente é realizada pela iniciativa privada. Exatamente. Até a nossa linha de trabalho é muito essa. É não manter a dependência com o Estado. Então fizemos um acordo com a cavalhada. No primeiro ano a gente faz, no segundo ano a gente apoia, no terceiro vocês fazem, a gente só vem assistir. E isso tem sido cumprido, né? A última cavalhada que aconteceu no ano passado, ela foi totalmente promovida pela Sociedade Sena Madureira. O governo do Estado só apoiou isso, com um ou outro apoio, mas foi o mínimo também. Ela praticamente já é sustentável hoje. É aquela história da sustentabilidade cultural, né? Mas não é mais a cavalhada de 40 anos atrás. Hoje se criaram novos partidos, né? Antigamente era só o azul encarnado, hoje já se criou o Partido Negro. Porque hoje a cidade é maior, tem mais gente, tem mais necessidade de participação. O pessoal de Manoel Urbano vem participar da cavalhada de Sena Madureira. Enfim, ela é uma nova cavalhada. Então, revitalizar as tradições culturais também tem esse conteúdo. Não é pretender, quando a gente fala em tombar uma cultura imaterial, não é achar que a gente vai conseguir engessar uma realidade e torná-la imutável. Não vamos. A gente tem que atuar através da dinâmica própria daquela comunidade. Então, se a cavalhada tem necessidade de crescer, criar novos partidos, né? Partidos políticos, os partidos que correm a cavalhada, por que não? Por que não atualizar esses símbolos, não atualizar esses significados, não buscar novos mecanismos? Então é isso, o trabalho com cultura material é um desafio, porque cada caso vai ter que ser tratado de forma diferenciada, vai ter que ser tratado de acordo com as necessidades daquela comunidade específica e com a direção que ela própria deseja. Bom, Marcos, para garantir a sustentabilidade desses valores, do patrimônio, das nossas tradições, é preciso uma aproximação muito grande da comunidade, da sociedade. Queria saber de ti como é que está sendo conduzido isso, seja através de conselhos, seja através de fóruns, de debates, porque eu penso que isso tem que ser uma ação que vá muito além dessa ou daquela gestão de governo. Daqui a pouco, é como diz você, a sociedade tem que se tomar conta daquilo, né? Tem que se apropriar daquilo. Se apropriar daquilo e caminhar com as próprias pernas. A gente tem tentado caminhar nessa direção, Jorge, sempre trabalhando com determinadas comunidades, determinados segmentos da sociedade que nem sempre são de uma delimitação muito clara. Por exemplo, no caso da cavalhada, que a gente estava conversando, foi criada lá em Sena Madureira, por eles próprios, uma Liga da Cavalhada, que montou o seu regulamento, montou o seu estatuto, tem presidente, já teve eleição entre eles, já tem uma dinâmica própria já estabelecida. Quando nós começamos a fazer o trabalho para a implantação do Memorial dos Autonomistas, que era uma parte da história do Acre que era praticamente desconhecida ou não se dava devida importância a todo o conteúdo do movimento autonomista no Acre e que tem fortes significados internos para a sociedade, históricos, se montou um conselho de autonomistas, né, que conduziu o processo. Enfim, em cada experiência a gente vai buscando agregar os diferentes segmentos que estão ali. Hoje, não só na área de patrimônio histórico, hoje você vê o grupo da terceira idade, é um agitador cultural
fantástico. Lá na inauguração da Tentame, você lembra? Carnaval também. No Carnaval, quando o grupo da terceira idade entrou na Tentame, naquele momento eu achei que a gente tinha voltado uns 50 anos atrás e a Tentame estava viva de novo. Né? Então, é isso. O que dá vida às coisas é o envolvimento da sociedade com as atividades. O governo é passageiro, né? Nós estamos aqui por um período e as coisas são de longo prazo, longa duração. E a gente precisa apoiar essa longa duração para que elas durem mais do que a gente, durem mais do que a simples época de um governo ou de outro. Né? Por que a marujada de Cruzeiro do Sul parou de acontecer? Porque o seu Bianor morreu e aí não ficou ninguém que continuasse. Então a gente tem que apoiar essa formação dos Bianores da vida, né? Dos cavaleiros, para que as coisas continuem aí no Acre, independente de quem esteja no governo, independente de quem esteja na prefeitura, independente de ter apoio oficial ou não. Esse eu acho que é o objetivo principal. Marcos, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, nesse papo super esclarecedor, rico, né? E te deixar à vontade aí para consideração final. Jorge, eu tenho a impressão que a gente tem conseguido avançar muito nessa coisa da história do Acre, principalmente porque isso tem respaldo na sociedade. Como eu falei no princípio do programa, né, a sensação mais forte que eu tenho é que o acreano é diferente porque ele tem viva dentro de si a sua própria história. E ama essa história e ama essa terra. Me chamava muita atenção sempre, quando conheci acreanos fora daqui, a defesa apaixonada que os acreanos fazem do Acre. E só estando aqui é que a gente tem a real dimensão de como essa paixão é verdadeira e é importante para a sociedade. Então, eu efetivamente me sinto privilegiado de poder compartilhar desse momento especial de valorização da identidade e do sentimento e do amor que os acreanos têm pelo Acre. Ideias na Aldeia chega ao final e nos encontramos novamente no próximo programa. Boa noite.